Oi, gente! Sou a professora Paty Barra, estou aqui com meu amigo Pablo Nascimento para dar continuidade nessa série de vídeos sobre a memória e como é que isso tudo pode ajudar você a atingir seu objetivo, que é passar no vestibular. Exatamente. E a gente vai destrinchando todos esses processos, entendendo melhor como eles funcionam, para a gente usar tudo isso a nosso favor na hora da prova, né? Com certeza, não saia daí, roda a vinheta, que já já vem coisa muito boa por aí. Vamos falar sobre aquilo que você não quer que aconteça na hora da prova, que é literalmente esquecer, dar aquele branco, esquecer tudo que você estudou ao longo do ano. Agora fala pra gente, Pablo, tem jeito de evitar o esquecimento? Na verdade, o esquecimento é uma qualidade do nosso cérebro, Ih, acredite se quiser, né? Então, você que está aí assistindo esse vídeo, fique grato por esquecer, né? O esquecimento é uma dádiva. depende da hora. É. Então, na verdade, o que acontece? Se você memorizasse, se você guardasse, armazenasse toda a informação que você tem acesso, tudo aquilo que você lê, que você vê, que você ouve, nós teríamos tanta informação no cérebro que seria impossível acessar isso de maneira adequada, E fica né? tudo meio solto, meio perdido. Ter todas as informações é praticamente como não ter nada. Então, o fato de esquecer é justamente o seu cérebro captando apenas as informações mais importantes. Só o que é necessário para aquele momento. E para a gente evitar isso, é como a gente já comentou em outros vídeos, né? Nós já temos outros vídeos aí sobre o funcionamento da memória, sobre como a gente otimizar cada etapa, né? E a gente falou um pouquinho que a gente tem 3 processos. Um deles é a codificação, que é eu pegar a informação, para isso é muito importante a atenção. O armazenamento, que é eu guardar essa informação numa gavetinha, e a evocação, que é eu encontrar a gavetinha onde está guardada aquela informação para eu recuperar. Para eu armazenar melhor, ou seja, para eu evitar o esquecimento, é muito importante a repetição, né? Então, quando eu estou repetindo, eu estou vendo diversas vezes o mesmo assunto, acessando diversas vezes aquela informação, eu estou, na verdade, mostrando para o meu cérebro que tudo aquilo é importante. Então, a partir do momento que eu mostro e convenço o cérebro de que aquilo é importante, a chance de eu esquecer, ela se torna menor. E isso é muito, muito importante quando você analisa, por exemplo, o histórico de assuntos mais cobrados na prova, que você faz aquela revisão realmente do que é mais relevante, do que cai com mais frequência, e que você dá um enfoque maior para esses assuntos. Porque não vai dar para lembrar tudo na hora da prova, isso é fato. Então, se você tem que se dar ao luxo de esquecer alguma coisa, que seja aquilo que raramente cai, como não cai. Até é bom, interessante esse analogia, porque, assim, na verdade, 70%, 80% da prova está com 20% a 30% dos livros. Então, se você mostrar muito para o seu cérebro aquilo que é mais importante, ele vai entender aquilo como uma necessidade de armazenamento. Como algo importante que você não pode esquecer e que você acaba trabalhando nesse processo de repetição, porque você vai acabar revendo e revisando aquele assunto mais importante, o que cai com mais frequência, e o seu cérebro vai entender que aquilo é importante e não vai dar o branco na hora da prova, né? Isso aí. E algumas outras coisas são muito importantes, né? Evitar, por exemplo, estudar tudo na véspera da prova. Quando a gente estuda tudo de véspera, a gente vai ativar apenas a memória de trabalho, que é aquela memória curtinha, né? É a memória, por exemplo, que a gente precisa para. Se você me fala o número de telefone, eu vou guardar até usar aquela informação. Usei, meu cérebro dispensa, né? Não é mais útil. Exato. Aquela informação que eu digo assim, chacoalhou a cabeça, a memória foi embora, né? Ela é muito importante para a gente. Mas, quando você estuda tudo na véspera, você deixa essa memória só na memória de curto prazo, não consegue levar para a memória de longo prazo. E aí, quando a gente precisa nos preparar para uma grande prova, como é o caso do Enem, é uma maratona, né? Então, nós precisamos, em vários sentidos, ter toda uma programação, estudar muito, né, com muito tempo de antecedência. Afinal de contas, um maratonista não fica treinando para a prova de 100 metros. Né? Ele se prepara de acordo com a prova que ele vai correr. Essa é a grande verdade. Exatamente. Outra coisa que é legal, interessante, é a variedade durante o estudo, né? Então, a gente já falou aqui que, na verdade, não é uma variedade tudo junto. Não é a multitarefa. Não é tudo ao mesmo tempo. Não é ver várias coisas ao mesmo tempo.
Mas você estudar matérias diferentes no mesmo dia, por exemplo, ou então ver assuntos diferentes da mesma matéria, intercalando entre si, é muito saudável. Faz com que o cérebro utilize vários circuitos diferentes e áreas diferentes a todo momento, e isso facilita muito o aprendizado. Sabe aquele momento que você vai programar o seu roteiro, o seu horário de estudos, e que o professor vira e fala para você, olha, estuda matemática, aí depois você alterna com português, aí você volta, por exemplo, lá para química, e tenta alternar entre as áreas, dentro de humanas, ciências da natureza, é justamente para buscar usar esses vários lados, circuitos, áreas neurais diferentes para fazer com que o nosso cérebro todo funcione. e você aprenda de maneira mais eficiente, porque é o que você não quer esquecer. Exatamente. Agora, Paty, uma coisa muito importante. Você perguntou, né? Começou o vídeo, como que a gente evita o esquecimento? A gente está falando só disso. Então, uma dica legal, que todo mundo vai gostar. Durma. A melhor dica do vídeo. Durma e durma bem, né? O ato de dormir é essencial para a retenção da informação, né? A gente sabe hoje que o sono ele é muito importante para organizar tudo aquilo que a gente teve acesso durante o dia. Então, cada fase do sono consolida um tipo de memória diferente. Então, é muito importante. Coloque entre as suas prioridades dormir bem. Então, não adianta ficar estudando demais, diminuir a quantidade de sono para a gente poder memorizar, para a gente poder estudar. Então, quanto melhor a gente dormir, mais coisa a gente vai ganhando. Sabe aquele aluno que fala assim, não, eu durmo 2 horas só e viro a madrugada estudando. Ele não está consolidando toda a informação. Tá? Sabe o momento em que você fala para um aluno assim, olha, nem sempre quantidade significa qualidade? É literalmente isso. É literalmente isso. E dormir bem é essencial. E a gente tem também umas teorias interessantes sobre o esquecimento, que a gente vai estudando aí, né? Alguns psicólogos, algumas pessoas interessadas em estudar a memória. Uma delas, muito interessante, é o primeiro psicólogo que resolveu estudar a memória de fato. Né? Ele se chama Hermann Ebbinghaus. Era um psicólogo alemão, né? Que ele começou a criar teorias e estudos sobre o esquecimento. Então, ele percebeu o quê? Que assim que a gente estuda um assunto, a gente já começa a esquecer, né? E aí, muito louco você falar isso, né? Você está escutando, aprendendo um assunto, mas você já está esquecendo. Exatamente. Nós todos, se a gente fosse considerar, nós todos temos uma boa memória. Ela só precisa ser trabalhada, treinada de forma adequada, né? Então, por exemplo, se a gente assistir uma aula hoje pela manhã, no fim do dia, a gente vai lembrar 75%, 70%, 80% do conteúdo que a gente viu. Depois de 24 horas, a gente vai ser capaz de recordar uns 50% do conteúdo. Às vezes até menos que isso. Uma semana, uns 30%. E depois de um mês, a gente vai lembrar só de uns 3% a 5%. Sobra nada. Então, a teoria de Ebbinghaus, inclusive, é o quê? É que você você tem acesso a uma informação, assim que você tem acesso a ela, você já começa a esquecer, você esquece nos primeiros dias muito rápido e vai perdendo menos a informação com o passar do tempo. Tem até uma curva, um gráfico bem legal que mostra um pouco dessa teoria aí de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento que a gente fala, que eu vou até colocar a imagenzinha aqui no vídeo para você perceber como é que é interessante esse processo. Mas para o aluno, tão importante quanto conhecer o que é a curva do esquecimento, é como vencer, ou driblar, ou minimizar essa curva do esquecimento. E aí vem aquela pergunta, o que eu faço? Mas aí é o que a gente já falou, né? Então, o que é esse 3 a 5%? O que é o que fica? É o que o cérebro selecionou como a informação mais importante. Então, mais uma vez, a gente vai ficar aqui repetindo, que repetir é importante. Né? Revisar é uma forma de repetir. Então, a revisão, ela é um processo fundamental no seu aprendizado. Você não vai conseguir gravar, guardar na caixinha necessária, principalmente saber como evocar essa informação na hora necessária, se o seu cérebro não entender que aquilo é importante, se você não revisar de maneira sistemática. Então, é isso. Você precisa mostrar, convencer o seu cérebro de que a informação é importante para que ele guarde de maneira mais adequada. Mas uma boa coisa que Ebbinghaus trouxe para a gente é que o quê? Que
quando você volta a estudar um assunto que você já estudou anteriormente, mesmo que você não se lembre daquilo, você terá uma maior facilidade para aprender o mesmo conteúdo. Então, quando você está estudando uma coisa pela segunda, terceira vez, mesmo que você não se lembre exatamente daquela matéria, você vai ter muito mais facilidade. Porque está lá no meu inconsciente? Ele explicava que era mais ou menos isso. É como se ainda tivesse vestígios daquela informação na sua memória. Então, o conhecimento ele ainda está ali, parcialmente preservado. Você só precisa ir voltando com ele e mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante. Mas uma coisa, aí, um defeito do Ebbinghaus é que ele desprezava, ignorava a dimensão subjetiva da memória. Né? Os estudos dele foram todos feitos com base na memorização de sequências de números, sequências de letras ou de palavras que não fazia sentido nenhum. Então, sem contexto, sem lógica. Isso, exatamente. Aí, para isso, veio outro psicólogo, dessa vez um psicólogo britânico, que era Frederick Bartlett, que ele foi um dos pesquisadores mais interessados nessa questão mais subjetiva da memória. Ele tem um estudo muito interessante, que é o seguinte. Ele pegou diversas pessoas e pediram para essas pessoas lerem uma história. E aí depois ele pediu para que essas pessoas contassem a história que ele tinha acabado de entregar para elas lerem, né? E aí ele percebeu que cada pessoa se lembrava da história de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente imprime, né, toda a informação que a gente recebe, a gente dá um toque do nosso pessoal, da nossa vivência, do nosso passado. Por isso é importante a questão da contextualização. Já começa aí. Outra coisa interessante que ele percebeu é que as histórias que as pessoas contavam eram sempre mais curtas do que a história original. O que a gente já falou. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele só capta, ele só pega o que é mais importante. Então é natural que ele filtre as informações que não são relevantes. E mais uma coisa, que também é reflexo do que a gente já falou, é que as histórias eram mais coerentes para cada um deles. A história fazia mais sentido. Isso baseado nas experiências prévias. Então, quando a gente contextualiza, né? Então, quando a gente insere aquela informação que a gente está recebendo dentro da nossa vivência, dentro de informações que a gente já tem, fica muito mais fácil de memorizar, né? Então, um exemplo é quando você vai estudar história, geografia, tentar contextualizar aquilo com coisas do seu cotidiano facilita muito. Quando a gente traz isso para o contexto da química, das ciências da natureza, e a gente não precisa ir longe não, porque o Enem ele só explora essa lógica de trazer contextualização, de trazer uma situação problema, e quando você usa aquela habilidade que você desenvolve ao longo de uma série de estudos, você consegue resolver e enxergar aquela situação com muito mais capacidade. Então, Pablo, vamos ver de forma prática. Como é que a gente pode ajudar nesse processo para evitar o esquecimento? Então, Paty, a primeira coisa que a gente já falou, inclusive, com mais detalhes em outro vídeo, é a gente preparar o terreno, né? Então, quando eu vou estudar algum assunto, se eu pegar, tentar fazer um resumo daquilo que eu sei, né? Inclusive levantando as dúvidas daquilo que eu não sei. Ou então mesmo, né? Tem um tema que eu não sei absolutamente nada. Então, você colocar no papel o que você espera daquele assunto, você torna o seu cérebro curioso. Deixando ele curioso, você facilita. Abre as portas. Exatamente. Você prepara o terreno, assim como quando você vai plantar alguma coisa, né? Você precisa adubar, você precisa preparar a terra. Você também precisa preparar o seu cérebro para receber informação. Então, levantar as suas dúvidas torna o seu cérebro mais ativo na hora de fazer todo esse processo aí de codificação, armazenamento e evocação. E para a gente armazenar bem, então é o que a gente já falou, revisar o conteúdo várias vezes. Né? Como a gente esquece muito ao longo do tempo, né? Os nossos cérebros só pegam a informação que é mais importante, a gente precisa revisar para mostrar para ele que tudo daquele determinado assunto é importante. Então, o que a gente orienta, né? O que você, né, sabe muito bem disso? Fazer uma revisão logo após ter estudado o assunto é importante. Depois, um dia depois, 24 horas depois, também fazer uma revisão. Lógico que ajuda muito, por exemplo, você ter só os pontos-chave daquele assunto, né? Um mapa mental. Por isso o mapa mental ajuda muito, muito mesmo. Então, você vai pegar aquele mapa mental, dar uma olhadinha nele 24 horas depois, né? Um dia depois. Depois de uma semana, dá uma olhadinha de novo.
depois de um mês, dá uma olhadinha de novo e vai fazendo revisões de manutenção a cada 45 dias, mais ou menos. Né? Ter a fichinha também, eu gostava muito da fichinha, das informações, os cards, né? E os mapas mentais também. Então, revisar sempre. Essa questão da revisão é sempre muito legal trazer essa ideia, principalmente com a palavra manutenção. É a revisão de manutenção. Você viu um conteúdo no início do ano e a prova acontece normalmente em novembro, dezembro daquele ano, que sai de janeiro do ano seguinte, dependendo do vestibular. Então, você precisa trabalhar com vários conteúdos diferentes ao longo do ano, trazendo isso de maneira sistemática, mas colocar na sua rotina essas revisões periódicas. Então, eu vou ter uma programação que todo sábado eu vou revisar os principais pontos vistos naquela semana, ok? Depois, no final do mês, eu vou revisar os principais pontos vistos ao longo do mês. Aí o aluno vai falar para mim assim, Paty, você está doida, porque não vai dar tempo de ver isso tudo. Dá. A sua revisão, ela não tem que demorar 3, 4, 5 horas. Não é esse o objetivo. Quando você tem foco, aquela atenção inicial muito bem estabelecida, o conhecimento ele já vai ser absorvido de uma maneira muito mais eficiente. E quando você começa a trabalhar com esses processos de maneira sistemática, você vai perceber que vai ficando muito mais rápido, porque vai ficar mais rotina, mais fácil, mais normal quando você trabalha com as revisões. É a teoria de Edmonds, né? Então, você vai acessar sempre aquela informação. Cada vez vai ser mais fácil você recuperar tudo aquilo. Tá gostando, né? Muita coisa boa, muita coisa importante, principalmente trazendo situações, trazendo conhecimento para você usar isso na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, mas principalmente como é que isso pode ajudar você a atingir o seu objetivo. É o que a gente quer aqui. Essa maquininha aqui é muito interessante. Se você aprender como entender como ela funciona e como você pode otimizar todos os processos, você vai brilhar. Com certeza absoluta. Para você que ainda não se inscreveu no canal Enem Fora da Caixa, está perdendo tempo de acompanhar todos os vídeos que semanalmente são colocados aqui com uma série de informações que vão ajudar você a pensar fora da caixa, já que para passar no vestibular, para ser aprovado, você precisa acessar todas essas caixas, né, Pablo? E principalmente pensar fora do trivial, fora daquele quadrado ali para conseguir atingir o seu objetivo. Então, ativa o sininho e acompanhe as nossas notificações. É isso aí. Dê o like e deixe seu comentário também. Tchau, gente! Tchau, tchau.